e consciência. A vida, ela começa a mudar quando você entende que cuidar de si não é luxo, é uma necessidade. E muitas vezes o corpo sussurra através do cansaço, da dor e da falta de energia. Mas nós seguimos com com nossa atenção, né? Seguimos adiando que a atenção seja para esse fim, até que o sussurro se transforme em grito. Escutar os sinais do corpo é um ato de sabedoria. Respeitar seus limites é um ato de amor. Buscar saúde, equilíbrio, bem-estar é um compromisso com a vida que Deus lhe confiou. Não espere o momento perfeito. Não espere a próxima segunda-feira. Não espere a dor aumentar. Comece hoje. Seu futuro agradecerá cada escolha consciente que você fizer agora. Nem sempre a falta de cuidado vem da falta de tempo. Muitas vezes vem do hábito de colocar todos à nossa frente. Tudo e todos à nossa frente. Mas a verdade é simples. Você merece o mesmo amor, a mesma atenção, a mesma dedicação que você oferece aos outros. E sua saúde importa, sua paz importa, sua vida importa. Priorize-se. Isso não é egoísmo, é reconhecer o valor da própria existência. Então, o autocuidado como um ato de amor e consciência na vida. Durante muito tempo, acreditamos que cuidar de nós mesmos poderia esperar. Primeiro vinham os compromissos, as responsabilidades, as necessidades da família, os problemas do dia a dia e as urgências do mundo. E assim, sem perceber, fomos nos colocando no final da fila da própria vida. Mas chega um momento em que a alma pede atenção. Chega um momento em que o corpo começa a falar através do cansaço, das dores, da falta de energia, dos limites que já não conseguem mais serem ignorados. Não porque ele queria nos punir, mas porque deseja nos lembrar de algo essencial. Nós somos responsáveis pela vida que habita em nós. O autocuidado não é vaidade, o autocuidado não é egoísmo, o autocuidado é respeito. É reconhecer que o corpo é a morada da nossa existência nesta jornada terrena. É compreender que a mente precisa de descanso e que as emoções precisam ser acolhidas e que a alma necessita momentos de silêncio para reencontrar a sua própria luz. Quantas vezes cobramos de nós mesmos uma força sobre-humana? Quantas vezes seguimos em frente, mesmo quando tudo dentro de nós pedia pausa? Quem nunca, gente? Quantas vezes oferecemos aos outros amor, compreensão, paciência, que negamos a nós mesmos? Talvez esteja na hora de mudar essa relação. Talvez esteja na hora de olhar para si com mais compaixão. Talvez esteja na hora de entender que também merecemos o cuidado que dedicamos a todas as outras pessoas. E autocuidado é fazer exames necessários, é buscar conhecimento, é procurar ajuda quando precisa.
é alimentar-se melhor, é movimentar o corpo, é cuidar dos pensamentos, é proteger a própria paz, é afastar-se do que adoece a alma e é entender que dizer não é necessário. É permitir-se descansar sem culpa. O autocuidado verdadeiro, ele nasce da consciência de que nossa saúde física, emocional, mental e espiritual, elas caminham juntas. Não existe plenitude quando uma dessas áreas está abandonada. Cada pequeno gesto conta. Um copo de água, uma caminhada, uma oração, uma meditação, uma boa noite de sono, uma consulta médica, uma conversa sincera. Tudo isso são formas de dizer para si mesmo: eu importo e como importo. E a verdade é que nós importamos realmente. Sua saúde importa, sua felicidade importa, sua paz importa, sua presença neste mundo importa. Que hoje, olha que vento, que hoje você faça um compromisso consigo mesma. Não um compromisso baseado na cobrança ou na perfeição, mas no amor. Um compromisso de ouvir mais o seu corpo, respeitar mais os seus limites e honrar mais a sua essência. Porque quando você aprende a cuidar de si, não está apenas prolongando a vida, está ampliando sua capacidade de viver com qualidade, propósito, gratidão e presença. E isso é uma das mais belas formas de amor que existe, amor próprio, amor pela própria vida. E o dia em que decidimos nos escolher. Existe uma verdade que muitas vezes evitamos encarar. Ninguém pode viver a nossa vida, viver por nós. Ninguém pode dormir por nós, não pode respirar por nós, não pode sentir as nossas dores por nós. Ninguém pode cuidar do nosso corpo por nós. Podem nos amar, nos apoiar, nos acolher, caminhar ao nosso lado, mas existe uma responsabilidade que pertence exclusivamente a cada um de nós, o compromisso de cuidar da própria existência. Durante muito tempo, eu acreditei que cuidar de mim poderia esperar. Primeiro vinham as responsabilidades, depois os compromissos, depois vinham as necessidades das pessoas que eu amava. Primeiro vinham os problemas que precisavam ser resolvidos de imediato. Primeiro vinha o mundo inteiro. E eu? Onde ficava nisso tudo? Ficava para depois. Sem perceber, fui transformando o depois em meses, os meses em anos e os anos em hábitos. Até que um dia a vida me chamou para uma conversa que eu já não podia mais adiar. Uma conversa silenciosa, profunda. Olha o vento que está aqui embaixo, gente. Transformadora. Uma conversa sobre autocuidado. Foi então que compreendi algo que mudou minha forma de enxergar a vida. O autocuidado, ele não é uma recompensa. O autocuidado não é luxo. O autocuidado não é um prêmio para quando todas as tarefas estiverem concluídas. O autocuidado é uma necessidade, é uma responsabilidade, é um compromisso de amor com a vida que pulsa dentro de nós. Nos ensinaram a sermos produtivos,
nos ensinaram a sermos fortes, nos ensinaram a sermos úteis. Mas poucas pessoas nos ensinaram a sermos gentis conosco mesmo, conosco. Poucas pessoas nos ensinaram a ouvir o nosso próprio corpo. Poucas pessoas nos ensinaram que descansar também é uma forma de sabedoria. Vivemos em uma sociedade que aplaude o excesso de trabalho, de cobranças, de preocupações, de correria. Mas raramente aplaude quem aprende a desacelerar para preservar a própria saúde. O corpo, porém, não negocia. Ele fala, primeiro através de cansaço, depois através de falta de energia, depois através das dores, depois através dos sinais que insistimos em ignorar, até que chega o momento em que ele já não pede, ele exige atenção. E quando isso acontece, percebemos que nenhuma meta é mais importante que a saúde. Nenhum projeto vale mais do que a paz interior. Nenhuma conquista compensa uma vida em que constante esgotamento existe. O autocuidado começa quando aprendemos a ouvir a mente, ouvir o corpo, ouvir o coração, ouvir a alma. Gente, esse tempo aqui, ó, escuro, é o tempo normal, tá? Porque eu tô aqui na natureza. Olha como tá escuro, não sei se vai chover. Coisa louca, né? Então precisamos ouvir a nossa alma, escutar aquilo que durante anos ficou escondido sob o barulho das obrigações. Talvez o autocuidado seja exatamente isso. Voltar para casa. A casa que eu falo é o nós, somos nós. Voltar para dentro, voltar para si e reconhecer que você não é uma máquina. Você é um ser humano que sente, que cansa, que chora, que precisa de pausa, que merece acolhimento, merece respeito, merece cuidado. E há uma enorme diferença entre viver e sobreviver. Mas muitas pessoas sobrevivem. Acordam, correm, resolvem problemas, pagam contas, dormem e repete tudo novamente. Vai indo assim a vida e passa décadas assim. Décadas desse jeito, no piloto automático. Viver exige conexão, exige presença, exige consciência. Cuidar de si é fazer exames preventivos, é buscar conhecimento, é estudar. Eu vivo repetindo isso e vou repetir até que todo mundo me ouça, certo? Porque essa conexão é quando estamos completos com a natureza, com nós mesmos, com a saúde, com o corpo, com a mente, vigiando os pensamentos, selecionar aquilo que consumimos emocionalmente, na alimentação, é escolher relacionamentos que nutrem e não aqueles que nos drenam. É compreender que a saúde não é construída apenas no consultório médico. Ela é construída todos os dias, em cada escolha, em cada pensamento, em cada atitude, em cada hábito, decisão. O autocuidado também é espiritual. É reservar momentos para agradecer, de cuidar a fé, conversar com Deus, silenciar a mente para ouvir a voz da consciência e lembrar que existe algo sagrado habitando dentro de nós. E muitas vezes procuramos milagres extraordinários, mas esquecemos das
pequenas coisas, dos pequenos milagres diários. O coração que bate, a respiração, as pernas que caminham, os olhos que enxergam, a mente que aprende, a alma que sonha. Tudo isso merece gratidão. Toda oportunidade que você tem de contemplar, do ócio, que você tem para ficar com a família, da própria alimentação boa, tudo isso merece gratidão, tudo isso merece cuidado. E hoje compreendo que me escolher não significa que eu vou abandonar alguém. Isso não significa isso, gente. Significa fortalecer-me para continuar caminhando. Significa preservar a minha energia. Significa honrar a minha essência. Significa reconhecer que também sou uma pessoa digna de amor. E talvez esse seja a maior lição do autocuidado. Você não precisa esperar adoecer para começar a se amar. Você não precisa esperar perder para valorizar alguma coisa. Você não precisa esperar a exaustão para descansar. Você não precisa esperar a dor para mudar. Você pode começar agora, hoje, nesse instante, com um único passo, porque toda grande transformação, ela começa exatamente assim. Com uma decisão silenciosa, uma decisão tomada dentro do nosso coração, uma decisão de finalmente olhar para si, para nós mesmos e dizer: minha saúde importa, minha paz importa. Diga isso a você mesmo, escreva no seu mural, no seu diário. Eu importo, minha saúde importa, a minha paz importa, minha vida importa. E a partir deste momento, cada gesto de cuidado se transforma em uma oração viva de gratidão pela vida e por existir. O amor próprio como caminho de cura e autocuidado. Existe um momento na vida em que somos convidados a olhar para nós mesmos com mais honestidade. Não para apontar defeitos, culpas, fracassos, mas para reconhecer o quanto temos participado da construção do nosso próprio bem-estar. E esse momento nem sempre chega de forma suave. Às vezes, ele se apresenta através do cansaço persistente, de uma enfermidade, de uma tristeza sem nome ou daquela sensação silenciosa de que estamos cuidando de tudo e de todos, menos de nós mesmos. Quem nunca já sentiu isso, gente? E neste ponto, que o amor próprio deixa de ser uma ideia bonita, para se passar, e se tornar uma necessidade real. Muitas pessoas cresceram acreditando que amar a si mesmo era um gesto egoísta. Foram ensinadas a servir, doar, a escolher, a resolver problemas e suportar o peso das responsabilidades sem reclamar. Aprenderam a estar disponíveis para todos, mas raramente aprenderam a estar disponíveis para si mesmo. Com o passar dos anos, essa postura pode gerar uma desconexão profunda consigo mesmo. A pessoa continua funcionando, continua cumprindo suas tarefas, continua sorrindo quando necessário, mas dentro dela existe um vazio causado pelo abandono
das próprias necessidades emocionais, físicas e espirituais. O amor próprio, ele não nasce da vaidade, ele nasce do reconhecimento do próprio valor. Surge quando compreendemos que existe que a existência, né? Ela possui dignidade, significado, propósito. Quando uma pessoa se ama verdadeiramente, ela entende que seu corpo não é apenas uma estrutura biológica que precisa continuar funcionando. Seu corpo é a casa onde sua alma habita. É o instrumento através do qual ela experimenta a vida, constrói memórias, abraça aqueles que amamos e realiza sua missão no mundo. E cuidar desse corpo torna-se então um ato de gratidão pela oportunidade de existir. O autocuidado é uma das manifestações mais concretas do amor próprio. Ele não está apenas nos grandes gestos ou nas mudanças radicais. Está nas escolhas diárias. Nas escolhas diárias. Muitas vezes invisíveis aos olhos, aos nossos olhos e aos olhos dos outros. Está na decisão de descansar quando o corpo precisa de repouso. Está na coragem de buscar ajuda quando a mente se encontra sobrecarregada, está na disciplina de realizar exames preventivos, de alimentar-se com mais consciência, de movimentar-se, de respirar profundamente, de respeitar horários de sono e de abandonar hábitos que lentamente roubam a vitalidade. O autocuidado não é um evento isolado, é uma prática contínua de respeito por si mesma. Então, vivemos em uma sociedade que frequentemente valoriza a produtividade acima da saúde. Muitas pessoas sentem culpa ao descansar, culpa ao dizer não, culpa ao estabelecer limites, como se o valor de um ser humano estivesse diretamente ligado à sua capacidade de produzir e atender às expectativas alheias. Não é assim. Não é assim. Essa lógica tem adoecido silenciosamente milhões de pessoas ao redor do mundo. O amor próprio, neste contexto, torna-se um ato de libertação. Ele nos ensina que nossa dignidade não depende do quanto fazemos, mas do simples fato de existirmos. Somos merecedores de cuidado, não porque produzimos, mas porque somos humanos. Existe também uma dimensão emocional do autocuidado que muitas vezes é negligenciada. Cuidar-se de si não significa apenas alimentar o corpo, mas também alimentar a alma. Significa observar os pensamentos que cultivamos diariamente. Significa perceber quantas vezes falamos conosco de forma cruel, exigente ou impiedosa. Muitas pessoas oferecem palavras de incentivos aos amigos, aos filhos, aos parceiros, mas dirigem a si mesmo com críticas severas, com julgamento constante. E o amor próprio nos convida a transformar esse diálogo interno. E não se trata de ignorar erros ou dificuldades, mas de tratar a si mesmo com a mesma compaixão oferecida aos outros. E a espiritualidade também possui um papel importante neste processo. Independentemente da tradição religiosa ou filosofia que cada um siga.
Existe uma sabedoria universal que nos lembra que a vida é um presente precioso e cuidar de si é uma honra a esse presente. É reconhecer que fomos colocados neste mundo com um propósito e que precisamos estar inteiros para vivê-los plenamente. E quando reservamos tempo para a oração, para a meditação, para o silêncio, para a contemplação, para o ócio, criamos espaço para ouvir aquilo que o barulho do cotidiano tenta abafar. E é neste momento que muitas vezes percebemos que a cura começa quando deixamos de lutar contra nós mesmos e passamos a caminhar ao nosso próprio lado. Então, o amor próprio, ele não elimina os desafios da vida, não impede que enfermidades aconteçam. Vamos enfrentar perdas, doenças, frustrações ou momentos difíceis. E, no entanto, ele transforma a forma como atravessamos essas experiências, com um olhar, com a régua do olhar diferente. Uma pessoa que cultiva amor por si, mesmo, por si mesma, ela não abandona a própria mão diante da adversidade. Ela aprende a acolher a sua dor sem se definir por ela. Aprende a reconhecer seus limites sem sentir vergonha deles. Aprende a pedir ajuda sem interpretar isso como fraqueza. Aprende a continuar caminhando, mesmo quando o caminho se torna difícil. E talvez a grande lição do autocuidado seja compreender que não precisamos esperar uma crise para começar a nos valorizar. Não precisamos agradar totalmente aos outros e esquecermos de nós. E vamos aguardar que o corpo adoeça para respeitá-lo. Não, nós não precisamos nada disso. Não precisamos chegar à exaustão para reconhecer a importância de descansar. Podemos escolher hoje um novo relacionamento com nós mesmos. Um relacionamento baseado em respeito, na consciência e na responsabilidade amorosa com nós mesmos. Afinal, a pessoa com quem passamos e vamos passar todos os nossos dias somos nós mesmos. Quando aprendemos a nos amar de forma madura e consciente, deixamos de enxergar o autocuidado como um luxo ou como uma recompensa e passamos a compreendê-lo como um compromisso sagrado com a vida. E pouco a pouco vamos descobrir que cuidar de nós mesmos não nos afasta dos outros. Pelo contrário, quanto mais inteiro nos tornamos, mais amor, presença e equilíbrio e luz teremos para compartilhar com o mundo. É isso que eu trouxe para vocês nesta tarde. Muita gratidão por todos os corações, por todos vocês que estão presentes na live. Agora eu vou sair daqui e vou fatiar em partes a live em clipes, tá? E vamos indo, vamos caminhando com a luz de Deus, Pai Todo-Poderoso, em nossas vidas. Beijo na alma de todos vocês, fiquem com Deus. E vasculhem a minha página, vasculhem aqui o Despertar na Luz. Tem muita coisa boa por aqui, tá? Beijo para todos, fiquem com Deus e até mais.